Bielorrússia, uma vasta terra rica em natureza na Europa, destaca-se com suas florestas intermináveis, lagos intocados e cultura única. Junte-se ao explorar mundo para descobrir a beleza, as pessoas e o modo de vida deste país fascinante. Bielorrússia, uma terra vasta e rica em natureza na Europa. A Bielorrússia, oficialmente conhecida como República da Bielorrússia, é um dos países mais elegantes da Europa. Antigamente parte da União Soviética, está localizada na parte norte do continente, fazendo fronteira terrestre com a Polônia, a oeste, Lituânia e Letônia ao norte, e Ucrânia e Rússia a leste e sul. Sendo um país sem litoral, a Bielorrússia está estrategicamente posicionada entre a Rússia e a Europa. Embora seu território não possa ser comparado à imensidão da Rússia, a Bielorrússia é relativamente grande para os padrões europeus, cobrindo 207 mil quilômetros quadrados, o que a torna maior do que muitos países europeus. Apesar de seu tamanho, a população permanece modesta, com cerca de 10 milhões de habitantes, proporcionando um ambiente equilibrado e confortável, sem superlotação. O país não possui litoral e é caracterizado por vastas planícies e áreas úmidas. Na verdade, aproximadamente 40% da Bielorrússia é coberta por florestas e lagos, tornando-a um país centrado na natureza. Pessoas e cultura. A Bielorrússia abriga uma sociedade calorosa e hospitaleira, onde as tradições e o patrimônio são profundamente respeitados. Um dos aspectos mais comentados da cultura bielorrussa é a graça e o encanto de suas mulheres. Frequentemente admiradas por sua beleza natural, são conhecidas não apenas pela aparência física, mas também por sua bondade e natureza acolhedora. Seu senso de moda reflete tanto elegância quanto uma forte valorização do autocuidado, o que contribui para sua reputação global. Além da estética, os bielorrussos, em geral, são reconhecidos por sua simpatia e generosidade. É comum que visitantes sejam convidados para as casas locais, onde podem experimentar de perto a calorosa hospitalidade bielorrussa. A ênfase cultural em fortes valores familiares e no espírito comunitário torna as interações com os bielorrussos memoráveis e enriquecedoras. Viajando para a Bielorrússia. Para os aventureiros e exploradores culturais, a Bielorrússia é uma joia subestimada. A capital, Minsk, está bem conectada a várias cidades internacionais, oferecendo voos diretos que tornam a viagem conveniente. Um dos aspectos mais atraentes de visitar a Bielorrússia é sua política de visto flexível. Os viajantes podem desfrutar de uma estadia de até 30 dias sem a necessidade de visto, independentemente da nacionalidade. Além disso, aqueles que planejam visitar várias vezes podem permanecer por até 90 dias anualmente sem complicações. No entanto, há regulamentos essenciais que devem ser observados. Visitantes que permaneçam por mais de 5 dias devem registrar sua residência. Um processo simples, que geralmente pode ser concluído por meio de hotéis ou autoridades locais. Outro requisito crucial é o seguro de saúde, especialmente para viajantes de fora do espaço Schengen. O custo é relativamente baixo, cerca de 31 euros para um plano de um mês ou 170 euros para um plano anual, garantindo que os visitantes tenham acesso a serviços médicos, se necessário. Mulheres no mercado de trabalho. As mulheres desempenham um papel fundamental na sociedade bielorrussa, não apenas na vida familiar, mas também no desenvolvimento econômico. Elas representam a maioria da força de trabalho, contribuindo significativamente para setores como educação, saúde e tecnologia. A Bielorrússia também é uma potência agrícola, especialmente na produção de laticínios. Sendo o maior produtor de laticínios da Europa,
O país fornece uma variedade de produtos lácteos de alta qualidade que são parte essencial da dieta nacional. Esse acesso a alimentos frescos e naturais tem contribuído para a longevidade dos bielorrussos, muitos dos quais vivem além dos 80 anos. O país também é renomado por sua produção de batatas, ocupando a 7ª posição no ranking global. Com mais de 300 pratos à base de batata, não é surpresa que esse ingrediente seja um alimento básico na culinária bielorrussa. Receitas tradicionais como draniki, panquecas de batata, e kolduni, bolinhos de batata, destacam as maneiras criativas com que os bielorrussos incorporam esse humilde vegetal à sua alimentação. Desequilíbrio de gênero e migração. Uma mudança demográfica significativa moldou a Bielorrússia moderna. Muitos homens migram para outros países europeus ou para a Rússia, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Isso levou a um desequilíbrio de gênero, com mais de 5 milhões de mulheres em comparação com 4,5 milhões de homens. Como resultado, as mulheres tendem a ser mais visíveis na vida pública, especialmente em centros urbanos como Minsk. Para aqueles que consideram se mudar para a Bielorrússia, essa tendência demográfica é perceptível. Os homens bielorrussos costumam ser vistos como reservados, mantendo uma presença social mais discreta, enquanto as mulheres tendem a ser mais abertas e envolventes. Essa dinâmica cultural influencia as interações sociais, tornando a Bielorrússia um lugar interessante para expatriados que desejam se integrar às comunidades locais. Outro desafio enfrentado pelo país é a queda na taxa de natalidade, que pode ter efeitos de longo prazo sobre a identidade nacional e a estabilidade econômica. O governo implementou políticas para incentivar o crescimento das famílias, mas a tendência ainda é motivo de preocupação para o futuro da nação. Comida e culinária. A culinária bielorrussa é baseada em refeições substanciosas e simples, que enfatizam ingredientes frescos. Embora os pratos tradicionais continuem populares, influências culinárias modernas moldaram as preferências locais. Surpreendentemente, a pizza se tornou uma opção favorita, estando amplamente disponível em cidades e vilas por todo o país. Para os amantes de carne, a Bielorrússia oferece uma variedade de opções, embora a carne suína domine a dieta local. Mais de 80% dos produtos à base de carne contém porco, tornando difícil para visitantes muçulmanos encontrarem alternativas adequadas. O peixe também é um alimento básico, frequentemente servido cru, com pratos ao estilo sushi sendo particularmente populares. Aqueles que não estão familiarizados com essa tendência podem se surpreender com o quão profundamente o peixe cru foi incorporado à cultura culinária bielorrussa. Ao comer fora, a gorjeta é uma prática comum, com uma taxa padrão bom serviço, e é geralmente esperada em de cerca de 10% do valor total da conta. Essa prática garante restaurantes e cafés. Cultura do álcool. Os bielorrussos, o álcool, comparável à dos irlandeses. Vodka e cerveja são itens básicos em reuniões sociais e na vida cotidiana. Frequentemente têm a reputação de possuir uma alta tolerância aumente consumidos com a mesma naturalidade que a água. Essa cultura da bebida está profundamente enraizada na história, com a vodka desempenhando um papel central em celebrações tradicionais e eventos familiares. Além do álcool, o apelo cultural da Bielorrússia se estende à sua paisagem arquitetônica única. O país preserva muitas estruturas da era soviética, oferecendo aos visitantes um vislumbre de um passado ainda refletido nos cenários urbanos modernos. Enquanto Minsk é conhecida por suas ruas bem planejadas e edifícios imponentes, as cidades menores proporcionam uma visão mais íntima do patrimônio bielorrusso,
com casas de madeira, igrejas ortodoxas e paisagens rurais pitorescas. O turismo está crescendo à medida que mais pessoas reconhecem a rica história, a calorosa hospitalidade e as vibrantes tradições da Bielorrússia. Seja explorando ruas movimentadas ou paisagens rurais tranquilas, os viajantes descobrirão que a Bielorrússia é um destino cativante, cheio de histórias esperando para serem descobertas. Contexto histórico. A Bielorrússia tem uma longa história de disputas entre a Rússia e a Polônia, frequentemente envolvida em lutas geopolíticas até o século XX. Ao longo da história, seu território foi dividido entre os impérios russo, polonês e austríaco. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia esteve sob ocupação alemã. No entanto, a derrota da Alemanha levou à sua retirada, e a Polônia, posteriormente, anexou parte do oeste da Bielorrússia. Mais tarde, a Bielorrússia tornou-se uma república soviética com as fronteiras que possui hoje. Como outros estados soviéticos, a Bielorrússia conquistou sua independência em 1991. Atualmente, os bielorrussos mantêm fortes laços culturais com a Rússia, especialmente na língua e no patrimônio. Mais de 80% da população segue o cristianismo ortodoxo, enquanto a população católica é relativamente pequena. Diferentemente da Europa Central, onde o catolicismo é predominante, a Bielorrússia é majoritariamente ortodoxa. Além disso, os idiomas bielorrusso e russo são menos falados fora da Rússia. Etnicamente, os bielorrussos apresentam características eslavas distintas, geralmente de pele clara, cabelos loiros e estatura alta. Viver e trabalhar na Bielorrússia. Para aqueles que consideram se mudar para a Bielorrússia, o processo exige preparação cuidadosa e conformidade com os regulamentos locais. Diferente dos visitantes de curto prazo, que podem permanecer sem visto, aqueles que desejam residência de longo prazo precisam lidar com procedimentos burocráticos. As solicitações devem ser enviadas às embaixadas ou consulados apropriados, e as aprovações podem levar tempo, variando conforme a nacionalidade e o motivo da estadia. Garantir uma permissão de residência é um passo essencial para se estabelecer na Bielorrússia. Existem duas principais formas de obtê-la. Casamento com um cidadão bielorrusso. Isso proporciona um caminho direto para a residência, mas exige o cumprimento de procedimentos legais e requisitos documentais. Emprego em uma empresa registrada. Se um empregador bielorrusso patrocinar um trabalhador estrangeiro, o processo de obtenção da permissão de residência se torna significativamente mais simples. No entanto, a empresa deve estar oficialmente registrada e pagar impostos locais. Embora a Bielorrússia não seja um destino principal para expatriados, aqueles que conseguem se integrar ao mercado de trabalho encontram oportunidades nos setores de tecnologia, educação e indústria. No entanto, abrir um negócio ou empreender no país envolve desafios legais adicionais, exigindo parcerias locais e aprovações governamentais. Segurança e vida noturna. A Bielorrússia é amplamente considerada um dos países mais seguros da Europa. As taxas de criminalidade são baixas e crimes violentos são raros. Apesar da forte cultura de consumo de álcool, o comportamento público geralmente se mantém disciplinado, com a maioria das pessoas demonstrando autocontrole em ambientes sociais. A vida noturna do país é uma atração subestimada. Minsk, em particular, oferece um cenário vibrante e envolvente, com bares que ganha vida à noite, com ruas bem iluminadas, casas noturnas e apresentações culturais que atendem a diversos gostos. As cidades, zonas para pedestres ativas e moradores aproveitando a atmosfera noturna. Para aqueles que desejam se conectar com os bielorrussos, aprender o básico do idioma bielorrusso ou russo pode fazer uma grande diferença. Embora o inglês seja amplamente falado em Minsk, a proficiência é menor.
menor nas cidades menores. Conhecer a língua local ajuda a construir confiança e a fortalecer amizades, tornando a integração social muito mais fácil. Clima e tempo. A Bielorrússia possui um clima continental, caracterizado por invernos frios e verões amenos. Os invernos podem ser especialmente rigorosos, com temperaturas em janeiro frequentemente caindo abaixo de -10 graus Celsius, acompanhadas por fortes nevascas. Para aqueles que não estão acostumados com o frio extremo, roupas grossas, botas isoladas e vestimentas em camadas são essenciais. Os verões são relativamente quentes, mas raramente escaldantes, com temperaturas variando entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius. Isso faz com que o final da primavera e o início do outono sejam as melhores épocas para visitar, pois o clima é agradável e as paisagens naturais estão em sua forma mais bela. Os tons dourados do outono e as flores desabrochando na primavera criam cenários pitorescos, ideais para viajantes explorando o interior da Bielorrússia. Economia e custo de vida. O rublo bielorrusso, BUIN, é a moeda oficial, e embora o custo de vida seja mais baixo do que na Europa Ocidental, os salários também são relativamente modestos. Salário mínimo, cerca de $150 por mês. Salário médio, entre $500 e $600 por mês. Para expatriados, o custo da moradia é um fator importante. Em Minsk, o aluguel de um apartamento de um quarto começa em $400 por mês, com um custo adicional de aproximadamente $50 para serviços básicos. Devido ao aumento da migração de russos e ucranianos, os preços dos aluguéis têm subido, tornando a habitação menos acessível para alguns. Muitos apartamentos, especialmente em prédios mais antigos, foram construídos há 20 a 30 anos e frequentemente não possuem móveis modernos. Existem novos empreendimentos, mas eles são mais caros e voltados principalmente para residentes de alta renda ou expatriados. Leis e regulamentos. A Bielorrússia possui leis rígidas que visitantes e residentes devem seguir. Várias regulamentações diferem significativamente das de outros países europeus. Posse de animais de estimação. Os donos de cães enfrentam restrições, pois os cães não são permitidos em parques públicos. Regras para ciclistas. Andar de bicicleta em parques públicos é proibido. Restrições ao álcool e ao fumo. Beber e fumar em locais públicos, como parques, são estritamente proibidos, e infratores estão sujeitos a multas. Um dos aspectos mais controversos da legislação bielorrussa é a continuidade da pena de morte. O país permanece como o único na Europa que ainda aplica essa punição. Isso gerou críticas por parte de nações europeias e afetou as relações internacionais. A limpeza é uma prioridade na Bielorrússia e as autoridades levam o descarte irregular de lixo muito a sério. A Polícia Civil monitora frequentemente as áreas públicas e estrangeiros que violam as leis de limpeza podem enfrentar multas ou até deportação. Como resultado, as cidades bielorrussas estão entre as mais limpas da Europa, com ruas bem cuidadas e espaços públicos bem preservados. Atitudes sociais e hospitalidade. A Bielorrússia é um país com um padrão de vida relativamente alto e baixas taxas de moradores de rua. Diferente de algumas nações europeias, é raro ver bielorrussos nativos pedindo esmolas nas ruas. Em vez disso, a maioria dos pedintes tende a ser composta por migrantes recém-chegados ao país. Um dos aspectos mais notáveis da sociedade bielorrussa é sua atitude acolhedora em relação aos estrangeiros. Independentemente da nacionalidade, visitantes e expatriados dificilmente enfrentam discriminação. Muitos bielorrussos valorizam a troca cultural, e é comum que formem laços próximos com estrangeiros. Casamentos interculturais são bastante frequentes,
com muitos bielorrussos optando por se casar com estrangeiros e, posteriormente, se mudando para o exterior com seus cônjuges. No geral, a Bielorrússia oferece um ambiente seguro e organizado, onde os valores tradicionais se misturam com influências modernas. Embora o país enfrente desafios, como dificuldades econômicas e tendências migratórias, continua sendo um lugar fascinante para viver, trabalhar e explorar para aqueles dispostos a se adaptar à sua cultura única. A Bielorrússia é um país deslumbrante, com uma natureza de tirar o fôlego e um povo acolhedor. Se você visitar, certamente experimentará uma hospitalidade genuína. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!